Olá a todos, bem-vindos a mais uma conversa de balneário aqui no nosso canal. Hoje voltamos ao futebol, estamos com o Vítor, que é o treinador do Ariú, disse bem, que é da história. Ele que foi campeão da segunda divisão desse país. Pronto, tem algumas particularidades ao longo da carreira dele, apesar de ser muito jovem, já tem um currículo digno de reportagem, e é por isso que nós aproveitamos as férias dele aqui em São João da Madeira para o apanhar. Trouxemos aqui ao sítio onde, como ele disse bem, tudo começou para ele, aqui no Centro de Formação da Sajoanense, para falar um bocadinho sobre ele. Como sempre, vamos começar por pedir ao Vítor que se apresente e que fale um bocadinho sobre como é que tudo começou para ele. E começar também por agradecer, Vítor, muito obrigado por roubares aqui tempo à tua estadia em Portugal para falar connosco. E pronto, olha, apresenta-te, por favor, para quem não te conhece. Olá a todos, antes de mais agradecer o convite para estar cá com vocês a falar um bocadinho do futebol e do balneário e do treino e do jogo, que é aquilo que de certa forma me apaixona e certamente vos apaixona a vocês também. Agradecer de estar cá, esta é a minha primeira mensagem. Acho que este tipo de projetos, para quem está fora do país, tem muita importância, porque a cultura que nós falamos cá do futebol também vem destes projetos, do vosso projeto, em termos de chegar a pessoas que não têm a visibilidade que tem outro tipo de treinadores do alto rendimento. Falando um bocadinho, depois da tua apresentação, sobre o meu trajeto, tudo começou aqui, no Centro de Formação. Eu fui jogador da Sajoanense na formação, todo o percurso de formação, até o sub-19, onde, na altura, a nossa equipa, nós fomos campeões distritais e terminámos, de certa forma, o nosso percurso de futebol enquanto jogadores da melhor maneira. E, entretanto, vou estudar, termino a licenciatura em Vila Real, na UTAD. Estou lá a trabalhar no Abamos Sport Clube como treinador de formação, sub-12, sub-13. Entretanto, ingresso no Futebol Clube Porto no projeto Dragon Force. Estou na Dragon Force Crijó durante 4 anos. Inicio como treinador estagiário e saio 4 anos depois como coordenador técnico dessa escola. E depois surge aquele momento de, ok, e agora? E agora havia muitas possibilidades, mas nós decidimos emigrar e a partir daí, pronto. Estive na China, agora estou na Estónia e, entretanto, a história da Estónia inicio também na formação e estou neste momento na primeira divisão do futebol estoniano. Um percurso um bocadinho diferente, que o que eu digo é um percurso à volta, no sentido em que não fazemos aquele percurso de formação em Portugal, séniores, terceira liga, segunda liga, primeira liga, Liga dos Campeões, mas é um percurso alternativo e é um percurso que tem dado um gozo enorme em termos de trajeto e de vivências também, porque pronto, são culturas totalmente diferentes daquelas que nós temos cá em Portugal. Exato. Vamos falar já um bocadinho disso. Vamos só começar então por essa fase de jogador. Fizeste o percurso todo até aos sub-19, como tinhas dito, campeão distrital. Vamos falar aí um bocadinho nessa fase. Pelo que eu percebi, chegaste enquanto jogador, terminaste no sub-19. Nunca tiveste experiências nos séniores? Não. Nada. Isso era algo que tu, enquanto jogador de formação, já tinhas pensado que seria assim? Ou foi algo que tu depois, por alguma circunstância, no momento em que transicionas para sénior, decidiste que não era o melhor? De certa forma, quando eu estou a fazer os últimos 2 anos de formação cá, ou seja, sub-18 e sub-19, foi naquele momento do Mourinho. E isso tem uma grande influência não só em mim, mas também em outros colegas que estavam na mesma equipa e que hoje também são treinadores, em que naquele momento a visão de ser treinador sobrepõe-se à visão de ser jogador. Obviamente que está ligado também ao facto de nós não projetarmos uma grande carreira enquanto jogadores. Provavelmente poderíamos andar aqui nas distritais, nos CNS, na altura da segunda divisão ou terceira divisão, mas naquele momento, nos últimos 2 anos de júniores, eu já estava focado em ser treinador. A minha intenção já era, eu já olhava para o treino dos meus treinadores na perspectiva de treinador, não de jogador. E depois foi o passo natural, ou seja, na altura nós temos uma reunião aqui, neste auditório,
em que é falado que alguns jogadores vão iniciar a pré-época com a equipa sénior da Sejanense, e eu não estava nessa lista, e sinceramente não tenho nenhum sentimento negativo, porque eu já estava focado em ser treinador. Inclusive, eu no primeiro ano, quando concorro à universidade, vou parar a Melgaço, de Melgaço no mesmo ano vou para Coimbra estudar, e ao fim do ano eu percebi, não, eu aqui não consigo ter as valências que eu quero para ser treinador, era mais uma vertente de ensino, então eu tenho que mudar, e é aí que eu mudo para Vila Real, ou seja, de uma fase muito mais focada naquilo que era já o ser treinador. Mas estamos a falar de uma licenciatura em desporto. Sim. E nesse caso, como alguns dos meus colegas que chegavam comigo, que hoje são também treinadores, nós já estávamos focados em ser treinadores, muito por influência daquilo que foi o fenómeno Mourinho, que acho que influenciou muita gente a ser treinador, e hoje em dia até se diz que há muita gente que quer ser treinador e que já não quer ser jogador. Pronto. E eu acabei por apanhar essa onda numa fase inicial, e pronto, e foi por aí que fiz o caminho. Nós temos visto, realmente, como estás a dizer, cada vez mais treinadores jovens. Por exemplo, agora, claro que, como sempre, no momento certo não me lembro de nome nenhum, mas é frequente agora cada vez mais no Campeonato de Portugal e na Liga 3 principalmente, começamos a apanhar treinadores com 32 anos, 34 anos, que era algo que não... O treinador, na minha altura de jogador de formação, era sempre alguém que no mínimo tinha 40, 45 anos. E exatamente o fenómeno Mourinho influenciou, mas a verdade é que certamente também se começaram a criar condições para conseguir capitalizar, digamos, essa onda. Não é? Por exemplo, estavas a falar, e era aí que eu queria chegar, enquanto estudante foste para Coimbra e depois foste para Vila Real, porque Coimbra era mais uma vertente de ensino. Sim. Ou seja, mesmo dentro da nossa, não é minha, da tua área do desporto, é preciso saber escolher as escolas para fazer um determinado trajeto, é isso? Sim, eu acho que sim, porque lá está, na questão as duas áreas estão ligadas, o ensino, não é? O ensino da educação física também está ligado ao ensino do treino, não é? Do jogo. Mas na Universidade de Vila Real, eles na altura tinham uma licenciatura que era Ciências de Desporto, vertente de Jogos Esportivos Coletivos, em que tinham um conjunto de professores que estavam ligados diretamente ao treino. Por exemplo, o professor Vítor Maçãs é também o professor do UEFA Pro e UEFA A na Federação Portuguesa de Futebol. E para mim fazia todo o sentido estar neste tipo de contexto. E foi por essa razão que eu decidi, após um ano em Coimbra, e Coimbra é uma cidade fantástica para estudar, mas como eu já estava focado naquilo que era o treino, fui para Vila Real. E da mesma forma, quando estou em Vila Real, logo no primeiro ano, que era o meu segundo ano de licenciatura, eu começo logo a treinar, para ganhar experiência e de treino, como treinador estagiário, numa equipa de sub-12, sub-13. Inclusive, um dos treinadores, que é o André David, está agora no Santarém, já esteve na segunda liga, e eu fui adjunto dele. Porque na altura, para nós, a mensagem também que o Mourinho passou é que não chega só ser treinador. Ou seja, tu tens que colocar aqui um conjunto de valências e de treino e de trabalho e de tempo para seres dedicado àquilo que queres fazer. E isso influencia-nos a todos. Na questão, a quantidade de livros que hoje existe sobre futebol, a quantidade de discussões que existe sobre futebol, a quantidade de workshop, deste próprio evento de entrevistas e de partilha de informação, que antes, para Mourinho, se calhar não existia tanto. E esse foi o fenómeno que nós apanhámos numa fase muito inicial, hoje em dia continua igual em Portugal e é uma das grandes valências do treinador português, que é estar inserido neste contexto e nesta cultura. E eu fui um bocadinho vítima, no sentido positivo, desse efeito e estou muito feliz porque não tenho dúvidas nenhumas que fiz a opção certa de seguir o caminho de ser treinador, porque dá-me um enorme prazer. Pronto, a tua primeira experiência então como treinador é no Ambos, não é? Sim. Como é que surge essa oportunidade? Na altura, quando vou para Vila Real, ou seja, eu chego a Vila Real um ano depois dos meus colegas de equipa, e um dos colegas estava lá a estudar, e eu falei com ele, disse, olha, vem para Vila Real e gostava de treinar, como tu estás a treinar. E ele, ok, vou falar no meu clube. Ele falou, e eu fui como treinador adjunto do André David, e foi assim que iniciei a minha prática enquanto treinador. Aquilo, em termos, normalmente, nós já fizemos várias coisas em vários momentos. A ideia comum
que nós já sabemos que é bem assim, mas a ideia comum é que faltam algumas condições. Como é que era, não sei se agora não sei qual foi a evolução, mas como é que era a realidade do Abamos naquela altura? O Abamos, agora inclusive eu vi fotografias há pouco tempo, já tem campo sintético. E mesmo o próprio Vila Real, quando eu estava lá a estudar, no campo que joga agora a equipa sénior, era também sintético. Naquele campo no centro da cidade. Eu até vivia, inclusive, ao lado do campo. Mas não treinava no Vila Real, treinava no Abamos. Mais abaixo. Mais abaixo. Em termos de condições, não era muito diferente das condições que a Sajonense tinha no pré-centro de formação. Ou seja, o campo pelado, o material para treinar, miúdos para treinar, pais com a cultura do futebol, que querem os filhos serem jogadores de futebol, as condições normais. E nunca nos faltou nada. A vantagem do Abamos, naquele momento, é que tinha um conjunto de treinadores que vinham da faculdade e criava ali o perfil do treinador jovem, sobretudo no futebol de 7 e futebol de 11 na parte inicial, sub-15, sub-17. E havia ali uma grande troca de partilha de informação, porque estávamos ali todos para o mesmo, que era partilhar, ganhar experiência, ganhar valências, para depois seguir o nosso caminho. E neste caso, por exemplo, o André David já tem experiência de futebol profissional, neste caso segunda liga, e está neste momento no CNS, mas no ano passado estava na terceira liga. Ou seja, acabou por dentro deste projeto, e outros, a Escola de Ocão, do Vila Real, é tudo o mesmo perfil. Treinadores jovens, vindos da universidade, à procura da experiência, da prática, e depois criar ali uma simbiose interessante dentro dos clubes. Depois do Abamos, falaste que passaste para o Dragon Force, sim, não é? Isso surge no final do teu trajeto académico? Sim, ou seja, nós terminamos, depois eu faço mestrado em Ciências de Desporto, neste caso na vertente de futebol, e uma das componentes do último ano era a questão do estágio. Aí havia uma bolsa e na altura fomos 3 desse mestrado a trabalhar para a Dragon Force. Uma questão da localização, como eu sou de São João da Madeira, fiquei na Dragon Force Grijó, que na altura era a escola mais perto de casa, e pronto, e isso ajudei. O primeiro ano como estagiário, e depois, no segundo ano, fico como treinador efetivo, não é? da escola. Entretanto, a coordenadora técnica, a Filipa, sai e eu sou convidado a ficar como coordenador. Fiquei lá 2 anos e depois sentimos todos que era o momento de procurar algo diferente, porque pronto, é um projeto extremamente rico em termos de formação de treinadores, porque há imensas escolas e há o projeto Porto e o projeto Dragon Force, que naquilo que é a formação de treinadores acaba por haver aqui uma ligação muito forte, através do professor Vitor Frade, mas ao mesmo tempo é um projeto estável, ou seja, não é possível dali saltar para outros patamares. E eu, como queria ter outro tipo de experiências, decidi sair e procurar outro desafio. Pronto, e esse é um momento-chave, não é? É um momento-chave para ti e certamente para quem estava contigo, ou para quem depois pensou estar contigo, porque vocês decidem sair do país. Sim. Que é sempre uma decisão que para o treinador português é cada vez mais comum, mas no vosso caso, ainda, digamos, sem nome, pelo menos conhecido, ia sempre implicar o que depois eventualmente implicou, que é abraçar projetos de formação, porque era o que vocês já vão fazer. Sim. Como é que decidiram que queriam outras experiências? Agora, em concreto, estamos a falar de uma ida para a China, não é? Não. Entretanto, não. Nós saímos de cá, nós na altura, eu e o Tiago, que também jogou comigo na formação e também é treinador e também é professor de Educação Física, ou seja, é um projeto somos muito similares nisso. Um projeto semelhante. E a nossa intenção foi, nós fomos na altura para a Inglaterra, para Londres. Primeiro. E a nossa grande intenção, o objetivo número 1 era desenvolver as nossas competências de inglês. Nós andávamos aqui a fazer na escola, no Wall Street, o curso de inglês, e nós queríamos abraçar o projeto internacional, ou seja, de ter um mercado muito mais aberto do que aquilo que era em Portugal, e ter a possibilidade de ser profissional de futebol, que nos permitisse colocar tempo e disponibilidade para poder desenvolver as nossas competências. Fomos para a Inglaterra, estivemos lá basicamente 10 meses a desenvolver o inglês. Depois fomos colaborando com algumas academias locais. Tínhamos lá um contacto que também nos ajudou a fazer observação num clube lá. E, entretanto,
conseguimos ir para a China no projeto Luís Figo, da Academia Luís Figo, através do Mr. Rolão Preto. E 10 meses depois estávamos a sair de Inglaterra para viajar para a China. Mas antes de ir para a Inglaterra, aqui não houveram portas que se abriram ou alguma coisa que tenha chegado, que vocês ponderassem eventualmente dar seguimento ao vosso trajeto aqui? Na altura, naquilo que era a nossa intenção de ser profissional, não. Ou seja, houve possibilidades de trabalhar como treinador part-time, como acontece com a maioria dos treinadores em Portugal, mas nós queríamos encontrar um projeto que nos permitisse ser profissional. E, por exemplo, em Inglaterra funciona muito as academias terem os treinadores profissionais e nós achávamos que conseguíamos ir atrás do, não o sonho americano, mas o sonho inglês. E foi isso que nos levou um bocadinho lá também. Pronto, 10 meses surge através esse convite que surge para ingressarem no projeto da Academia Luís Figo. Foi algo que vocês procuraram ou é algo que eles é que foram ter convosco? Não. Nós na altura sabíamos que havia o projeto da Academia Luís Figo na China, sabíamos quem era o responsável, o professor Rolão Preto, entramos em contacto e fomos selecionados. Fomos um bocadinho à descoberta, não é? Porque o mundo China era completamente desconhecido para nós. Quando lá chegámos também não sabíamos muito bem o que é que ia acontecer, porque nós íamos, e ao fim de 2 semanas é que íamos saber a cidade onde íamos viver e o projeto que íamos desenvolver. Mas era um projeto de treinadores portugueses, liderado por uma pessoa que tinha bastante experiência no futebol profissional, e para nós fez todo sentido, porque aquilo que era o nosso objetivo inicial era sermos profissionais de futebol. Nós entendíamos, o inglês já tínhamos essa parte muito mais consolidada e permitia-nos trabalhar no estrangeiro. E a nossa questão é, ok, não é o futebol profissional que se calhar nós pensávamos, mas é um futebol profissional, ou seja, permite-nos ser profissional. E é um projeto de treinadores portugueses que está em desenvolvimento num país que está a investir bastante, que está a se desenvolver. Esta é a informação que temos, vamos. E fomos. E na altura eu e o Tiago estivemos em Beijing, há cerca de 2 semanas, e depois fomos para uma cidade chinesa a trabalhar e desenvolver um projeto um bocadinho como a Dragon Force, a escola de futebol, mas de raiz, do zero. E fui eu e o Tiago que, no fundo, metemos a semente nessa cidade em termos de academia de futebol. Pronto. E de certa forma, um ano depois estávamos a fazer a mesma coisa, mas na China. Então, fala-me um bocadinho então da realidade na China. A realidade que tu encontras. Estamos a falar de que ano? 2014, 15. Fala-me um bocadinho dessa realidade, o que é que encontraste lá enquanto dia a dia, tua vida, o que é que muda, mas também em termos de futebol, o que é que vocês encontraram para trabalhar em termos de condições, atletas também, se era fácil comunicar com eles? Pronto, começando um bocadinho pela comunicação, porque nós também estávamos aqui ainda há pouco a falar da questão da comunicação na Estónia, ou seja, a cidade onde nós estávamos a viver, apesar de nós dominarmos o inglês, muitas das pessoas lá não falavam inglês. Ou seja, nós tínhamos uma ferramenta que permitia comunicar, mas eles não conseguiam comunicar connosco e nós não conseguimos comunicar em chinês. E nós foi aí que surgiu o primeiro grande desafio para nós, que é, ok, nós tínhamos um tradutor que fazia a ponte entre nós e, no fundo, as pessoas que estavam a gerir a academia, mas esta comunicação tradutor para o chinês, neste caso as pessoas que estavam a gerir, não era fácil, não é? Porque muitas vezes nós sentíamos que a nossa mensagem não era a mesma mensagem que era passada por diversos, até do ponto de vista cultural, muitas vezes aconteceu. Nós sermos um bocadinho mais exigentes e passarmos essa mensagem ao tradutor, mas o tradutor sentir que não tinha a autoridade para passar a mesma mensagem para o chefe dele. Ou seja, aquilo que era a nossa autoridade, entre aspas, enquanto treinador estrangeiro, não era a mesma que tinha o tradutor. E ele não se sentia à vontade a fazer esta ponta. Depois temos as peripécias normais, de ir ao supermercado, de ir ao café, jantar e pedir uma coisa e vem outra, ou ter que usar a nossa linguagem corporal para encontrar a casa de banho, ou o restaurante, ou o táxi. Pronto, são experiências que também nos enriquecem, porque acabamos por sair da nossa zona de conforto, porque
tens que resolver o momento, não é? Não podes, não há outra forma. Estás ali com a pessoa, não consegues comunicar e agora tenho que encontrar aqui uma solução para conseguir encontrar aquilo que eu pretendo. Pronto, e acabas, do ponto de vista pessoal, desenvolver também nisso, na questão da linguagem corporal. Em termos de futebol, nós apanhámos aquela euforia que havia na China de um investimento muito forte nas equipas profissionais, de jogadores e treinadores a ganharem muito dinheiro. A nossa realidade de formação era mais uma realidade business. Ou seja, chineses que estavam a desenvolver academias, como temos aqui a Sajanense, para a comunidade local, em que os atletas pagavam uma mensalidade e depois o trabalho era desenvolvido dentro dessas academias. Sempre com a intenção dos melhores jogadores irem para os melhores clubes, aquilo que era normal. Mas, enquanto aqui a Sajanense, no fundo, é um clube da cidade, não é? Lá funciona muito mais que a Sajanense, que é o clube da cidade, é uma empresa. É uma empresa para fazer dinheiro e é uma pessoa que está a gerir a empresa, no sentido, no fundo, oferece futebol como um negócio para desenvolver jogadores e fazer o negócio dele. Mas tem que dar lucro, não é? Sim, no fundo. E a questão do treinador português e a questão do Luís Figo é também marketing Claro. e a marca, no fundo. E nós entendemos isso e, obviamente, que a nossa postura enquanto treinadores terá que ser diferente quando estás nesse tipo de projetos. Em que medida? Diferente em que medida? Na medida em que tu tens que perceber que há algumas decisões que não vão somente pelo lado desportivo, mas que têm em conta também o lado financeiro, não é? Ou seja, às vezes nós temos um grupo que dizemos o número ideal são 20, mas nós entendemos que naquele contexto o número ideal é 24, não pela vertente desportiva, mas pela vertente financeira. E tu, enquanto treinador, não podes dizer que não porque eu quero a vertente desportiva, mas aquilo que sustenta a vertente desportiva é a vertente financeira e tem que haver aqui um equilíbrio entre aquilo que é o benefício desportivo e o benefício financeiro e criar aqui uma cooperação. E foi isso que nós fomos fazendo com o nosso parceiro chinês, na altura. Depois, entretanto, nós saímos, porque a cidade era um bocadinho difícil para nós. E, na altura, a Academia Luís Figo decidiu fechar, isto é, terminar a parceria, e eles iriam continuar a parceria noutros moldes, e nós passámos a trabalhar noutras cidades. Ou seja, durante esse período, quanto tempo é que estiveste lá na China? Cerca de eu estive na China 3 anos. 3 anos. E andaste em cidades diferentes? Eu fiz 3 anos, 3 cidades. Uhum. Nós começámos numa cidade pequena, que era Zhangjiakou, que era a norte de Beijing. Entretanto, eu fui para Beijing, na altura o Tiago vai para o sul da China, quase países diferentes. Uhum. E onde eu estive no centro de Beijing com outros treinadores portugueses, e aí já era um projeto mais esportivo porque abrangia muito mais gente, ou seja, já havia aqui uma seleção entre os atletas que só queriam praticar desporto e os atletas que queriam competição e queriam ser mais direcionados para a vertente do alto rendimento. E depois termino em Nanjing, noutro projeto, foi o meu último projeto lá na China, e foi também isso que eu senti que é a estabilidade na China, em termos de projeto, não é muito sólida, ou seja, as pessoas mudam de ideias muito frequentemente e tu acabas por estar sempre a iniciar um novo projeto em sítios diferentes, com pessoas diferentes, mas no fundo é a mesma coisa. E eu senti na altura que era a altura de mudar. Entretanto, surgiu o convite da Estónia e demorou-me 5 minutos a decidir, ok, chega, fechar o capítulo China. Gostei imenso de estar lá, gostei imenso de viver lá, as pessoas e o país são extremamente agradáveis, mas do ponto de vista desportivo houve ali uma limitação que me levou a procurar outro desafio.